Inteligência Artificial, aula 13. Ideias primitivas, ajustando probabilidades. O nosso modelo evoluiu um pouco agora, porque como eu disse, e se eu disse que o cliente é importante, nós temos agora que analisar profundamente este cliente. Então, aquelas linhas do gráfico anterior, né, que chegavam em cliente e simplesmente voltavam, como se o cliente fosse de um só tipo, agora elas passam por probabilidades. Então, nós colocamos A, maior probabilidade, como alta, B, menor probabilidade baixa e M, probabilidade média daquele caminho ser seguido. Então, vamos concentrar só nesse lado aqui, porque o lado esquerdo da figura do diagrama não se alterou. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos analisar, aqui eu botei uma seta azul, para analisar a relação com crédito em uma próxima aula. E nós vamos analisar algo que é mais fácil, que são os defeitos. Os defeitos e a probabilidade de devolução. Bem, a probabilidade de ocorrer um defeito devido à linha de produção, ao processo de fabricação e à falta de policiamento da qualidade, faz com que haja uma probabilidade para todos os tipos de cliente média de um defeito ocorrer na mercadoria. Correto? Isso é coisa de fabricação. Nessa hora, né, não entra o cliente. Se entrasse o olho do cliente na fabricação, é claro que nós teríamos uma variação da probabilidade de acordo com o cliente. Ele não está lá presente, né? Nós poderíamos classificar as probabilidades de defeito olhando, tendo foco no supervisor da fábrica. Nós, consumidores, não sabemos que tipo de supervisor tem lá dentro, então nós não podemos fazer isso, tá? Então vamos analisar a probabilidade de devolução. Existem, a grosso modo, 5 espécies de clientes. O conformista, ele deixa para lá, né? Existe uma expressão, só que eu não vou falar aqui, né? Vocês já sabem qual é. O cliente compra e se tiver alguma coisa errada, ele simplesmente não devolve, ele guarda lá na gaveta dele, ou na estante, ou no armário, e fala assim, deu problema, não vou mexer com isso não. Principalmente para mercadorias de preço baixo. Correto? Bem, existe uma outra espécie que é aquele economicamente correto, né? O que nós poderemos esperar dele? Nós podemos nos referir aqui ao pagamento. Faremos isso em outra oportunidade, tá? Então, o economicamente correto, como a probabilidade dele devolver, né, não se refere ao assunto pagamento, ele entra na média normal de todos os outros, tá? Ele é o único que tem aqui ele e o exibicionista têm probabilidade média. O exibicionista é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, todo mundo está comprando liquidificador no trabalho dele, ele compra também só para falar que tem. Correto? Aí usa, vamos supor que o liquidificador seja ruim, ele estraga depois de 2 semanas e deixa para lá, porque ele já falou com os colegas que comprou, tá? Parece meio humorismo, mas isso ocorre demais, tá? Bem, aí vem o legalista e o perfeccionista. Perfeccionista, olha, até a caixa, se faltar, né, alguma coisa na caixa falando assim, vem com pilha ou vem sem pilha, né, ele enche o saco. O legalista olha muito o aspecto legal, o negócio pode estar funcionando uma beleza, mas se o manual não fala determinada coisa, vamos supor, uma air fryer, essas máquinas de cozinhar as coisas com ar quente, que tem muito por aí, né? Ela
cose muito bem os alimentos e tal. Aí ele quer cozinhar carne de perdiz. E ele vê que não tem um detalhe a respeito disso, aí ele liga para o saque da empresa, né? O sistema de atendimento ao cliente, para encher o saco, mas só para encher o saco, né? Agora, a encheção de saco, dependendo do atendente que está do outro lado, ele vai devolver, tá? Então, a probabilidade para esse legalista de devolução e para o perfeccionista é alta, como vocês estão vendo no caminho deles aqui, ó. Passa por alta, tá certo? Então, não existe uma possibilidade média de devolução por não simpatia com o produto que os outros tipos de consumidores têm, tá certo? O defeito, sim. Se houver defeito, aí todos tratam igual, se o defeito der de cara. Mas como eu falei, o exibicionista, né? O defeito pode dar 2 semanas depois, tá? E fala assim, já usei um tempo, tal. É também a personalidade de um acumulador. É pessoa que compra eletrodoméstico por comprar. Ela vê o anúncio na televisão e fala assim, eu também vou querer esse produto. Tá certo? Bem, então, eu falei que a inteligência artificial não é estatística. Aí vocês vão falar assim, mas agora você está falando de probabilidades, né? Aqui a estatística entra, né, à medida que o modelo vai andando, porque no início nós já vamos colocar o modelo. O cara abre a loja dele, se informa, né, abre o negócio dele e ele já decide algumas probabilidades. A estatística que ele vai fazer na medida do tempo, analisando o seu cliente, é apenas uma ferramenta, como eu disse, estatística é ferramenta de auxílio, tá? Ela é um instrumento para você ajustar as probabilidades. Aí talvez você não tenha A, B e M, alta, baixa e média. No futuro talvez você tenha, como é o fogão, a média baixa, média alta, tá? E baixa e alta. E a média. Correto? Repito, a estatística é ferramenta, mas o que ela dá, que são as probabilidades, entram sim no modelo para correção, para ajuste, tá? E aos poucos a pessoa vai tendo noção disso. Mas a estatística, a rede neural, não decidem aqui as primitivas, elas não mostram o modelo. Você precisa de um modelo chamado, isso aí é chamado discreto, né? Em que você identifica todas as entidades. As entidades aqui seriam, né, as primitivas do raciocínio para vendas. Agora, imaginem isso para a empresa que faz serviços, né? Entra a sua qualidade de técnicos, né? E outras escalas. Vamos falar disso depois. Tá certo? Então, aqui está o final da aula aí 13 para vocês. Muito obrigado por sua atenção e por sua paciência.